Olá, meus amigos, minhas amigas. Você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez para falarmos contigo, discutirmos aqui os assuntos espirituais, as coisas mais importantes da vida. Devemos estar sempre compreendendo que as coisas espirituais devem estar ocupando os primeiros lugares nas nossas vidas, nunca deixar Deus de lado, porque é uma loucura isso daí. E por isso, então, é sempre um prazer muito grande reencontrar você, estar aqui junto para podermos estar tratando desses assuntos que agradam a Deus. E neste momento aqui, nesse programa, queremos conversar com você a respeito das nossas vidas da seguinte maneira. Nós temos apenas duas oportunidades de vida. As duas oportunidades que eu quero dizer, assim, dois estilos de vida que nós podemos adotar. Ou nós adotamos um, ou adotamos o outro. Não existe três tipos de estilos, existe apenas só dois. E esses estilos eles se dividem da seguinte maneira, né? Ou nós vivemos ao nosso bel prazer, como nós bem entendemos, de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com o nosso próprio pensamento, ou nós vivemos de acordo com a mente de Deus, vivemos de acordo com a vontade de Deus. São as duas maneiras que nós podemos viver aqui na face da terra, vivendo por conta própria ou vivendo dentro dos princípios criados, estabelecidos pelo nosso Criador. Por isso, então, nós temos que estar prestando bastante atenção à escolha, né, do caminho que nós vamos seguir. Lá em Provérbios diz o versículo, caminho que ao homem parece correto, certo, mas que o fim dele são os caminhos da morte. Lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E no versículo 7 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então veja que a própria palavra de Deus aqui já mostra os dois caminhos que nós podemos andar. Mas a orientação bíblica é que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos alicerçarmos nos nossos próprios entendimentos. Devemos estar sempre sendo sábio, né? Não de acordo com os nossos próprios olhos, mas de acordo com os olhos de Deus, obedecendo a Ele. Por isso, então, lá aqui em Provérbios capítulo 3, ele dá também aqui as consequências, né? Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. E assim, ele vai nos mostrando aqui a consequência de temermos a Deus. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Veja que aqui a própria Bíblia já vai dando as consequências de quando nós optamos a seguir a Deus. E assim, então, prezado ouvinte, que nós temos que estar levando essa decisão a sério. Como que nós vamos andar durante a nossa estada aqui na face da terra, sempre lembrando que a nossa estada aqui na face da terra é temporária, né? Nós começamos, andamos e terminamos, tem começo, meio e fim. Por isso, então, é muito importante nós estarmos levando a sério esse assunto. E por isso, então, aqui na Bíblia, aqui, lá em João capítulo 3, nós vemos aqui o Nicodemos, né? Que procurou Jesus durante a noite para entender qual era o ensinamento de Jesus. Ele não compreendia as coisas que Jesus fazia, ele via que era realmente obras que podia só ter vindo da parte de Deus, mas ele queria entender melhor. Então diz aqui em João capítulo 3, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes
se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Veja bem aqui, prezado ouvinte, Jesus está dizendo aqui para Nicodemos o seguinte, se você não nascer de novo é porque você está morto. Né? Temos que sempre lembrar o seguinte, quando nós entramos aqui na face da terra, nós entramos, né, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Por isso, então, eu já mencionei uma outra vez aqui, que as crianças precisam ser educadas, precisam ser corrigidas, porque elas já nascem sem vida espiritual. Por isso, então, é preciso corrigir as crianças para que elas não se tornem pessoas revoltadas, pessoas inclinadas que já são naturalmente para o mal, mas precisam ser bem orientadas para poder ser uma pessoa decente na vida. Então nós vemos aqui, a pessoa pode estar andando com Deus ou pode estar andando longe de Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Então, enquanto o homem não nascer de novo, enquanto ele não se reencontrar com Deus, Jesus disse que para o homem nascer de novo é preciso ele nascer da água e do Espírito. A água aqui simboliza a palavra de Deus, né? Veja que Jesus disse lá para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Então Jesus está falando: se você obedecer às minhas instruções, você nunca mais vai procurar outro Salvador, porque eu vou te orientar e você vai encontrar a paz que a sua alma precisa. Então, por isso Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água, se você não nascer da palavra e do Espírito, você não pode entrar para o reino de Deus. É preciso nascer de novo, é preciso encontrar a Deus, é preciso obedecer a palavra de Deus. E assim, então, obedecendo a palavra de Deus, a pessoa nasce de novo e se torna um homem espiritual. O homem espiritual é aquele que compreende a mente de Deus, conforme 1 Coríntios 2, versículo 15 aqui, ele diz: o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem natural, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. O homem natural, ele fica completamente sem entender como é que o homem espiritual consegue andar dentro dos caminhos de Deus. E assim nós vamos vendo que o homem natural e o homem espiritual, eles têm dois estilos cada um tem o seu estilo de vida e um completamente diferente do outro, né? Em Provérbios capítulo 26, versículo 12, também diz assim: tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Veja aqui que instrução forte aqui, né? Um homem que anda de acordo com os seus próprios pensamentos, de acordo com os seus próprios entendimentos, não há esperança nele, né? Há esperança mais no tolo do que nele. E assim, nós vamos vendo que a palavra de Deus, ela sempre vai nos instruindo. Então, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus já mostra qual é a inclinação da pessoa que anda de acordo com seus próprios pensamentos, de acordo com a sua própria vontade. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele relata assim, que as obras da carne, né, as obras daquele que anda de acordo com seus próprios pensamentos, são conhecidas e são prostituição, são impurezas, lascívias ou maus pensamentos, libertinagens, idolatria, feitiçaria
inimizades, ódios e discórdia, ciúmes, iras, discórdias, facções, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja aqui, então, prezado ouvinte, que a nossa inclinação, naturalmente, é para essas coisas que nós vemos aqui, que leva sempre o homem a uma vida egoísta, voltada para si mesmo, e isto não agrada a Deus e não pode entrar para o reino de Deus, porque ele permanece um homem natural, morto espiritualmente, ele baseia as suas decisões no egoísmo, voltado para si mesmo e sempre ofendendo a Deus. E por isso, então, seguindo a inclinação da enfermidade que nos separa de Deus, que é o pecado. E assim, então, podemos ver que um abismo chama outro abismo, diz lá o Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Por isso, então, nós temos que estar sempre atentos para não estarmos tomando uma decisão errada, né? E no homem espiritual, o resultado daquele que segue a Deus, que anda em obediência à palavra de Deus, o que Gálatas 5, versículo 22, fala, o fruto do Espírito, o resultado de você obedecer à palavra de Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja bem as consequências daquele que obedece à palavra de Deus, ele desenvolve na sua vida todas essas qualidades maravilhosas aqui, que é onde a pessoa desfruta de alegria, de paz, de amor, de bondade, de fidelidade. Isso é o que vai dar uma boa qualidade de vida, porque recebendo Jesus Cristo como o teu orientador, como o teu Senhor, ele então vai te dar uma qualidade de vida que é para essa vida, não é para depois, é para já. Por isso que Jesus aqui então, em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para nós deixarmos de ser um homem natural, para sermos um homem espiritual, nós temos que negarmos a nós mesmos, não seguir os nossos próprios pensamentos. Negar-se a si mesmo é abandonar os nossos próprios pensamentos, porque nós sabemos que estamos inclinados para aquilo que desagrada a Deus. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser dirigir a sua vida pelos seus próprios pensamentos, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. Aquele que perder a sua vida, quer dizer, por amar a Jesus, por reconhecer que ele realmente é que tem a verdade, que vale a pena obedecê-lo e amá-lo e amar também o seu próximo, achará, quer dizer, que vai encontrar ali a alegria da vida eterna, que é o que o apóstolo Paulo escreveu aqui aqui em Gálatas capítulo 6, ele diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, o que semeia nos seus próprios desejos, o que semeia de acordo com os seus próprios pensamentos, dos seus próprios pensamentos, da sua carne, colherá corrupção. Olha aqui o resultado, a palavra de Deus já dá o resultado, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, para aquele que semeia de acordo com a vontade de Deus, o que semeia do Espírito colherá vida eterna. Prezado ouvinte, é isso que interessa. Nós temos que, então, estar sempre buscando este caminho maravilhoso que é de vencer a morte. Quem planta no Espírito, quem planta de acordo com a vontade de Deus, colherá a vida eterna. E aqui é a continuação eterna da nossa vida, que é o que Jesus quer que nós alcancemos, vitória sobre a morte. E é nesse sentido, então, que nós estamos aqui tentando
fazer você compreender essa importância de receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, porque Ele pode purificar você de todos os seus pecados e te reconciliar com Deus, e desde já você já possa nascer de novo, ter a alegria da salvação, e o Espírito de Deus então vai confirmar com o teu espírito que você já é filho de Deus, conforme diz lá Efésios 1, versículo 13, ele diz lá em Cristo, né? Paulo dizendo lá para os crentes, aqueles que já nasceram de novo lá em Éfeso, em Cristo em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da sua salvação, a garantia da vida eterna, da vossa herança. Que você, prezado ouvinte, busque a Deus com todo afinco para que você tenha essa alegria desde já, de já saber que você já venceu a morte, que você já tem a garantia da vida eterna, e assim busque com todo afinco para que você tenha uma qualidade de vida muito melhor do que andar sem Deus. Espero que você dê aí a sua resposta para nós através do seu curtir, comentar, do compartilhar. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa e esteja sempre também marcando aí o sininho para que à medida que nós formos soltando aqui os nossos programas, você vai acompanhando aqui conosco. E você que já conhece bem o Evangelho de Jesus, esteja sempre compartilhando, nos ajudando a ganharmos almas para Cristo, trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país, e quanto mais salvos, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos, cuidar do nosso país, e quanto mais salvos, Ele coloca o coração do rei aonde Ele quiser para poder ajudar os seus filhos, conforme lá Provérbios 21. Deus abençoe você, até o próximo programa, até lá.